Boa tarde, gente. Então, o negócio é o seguinte, com esses áudios que eu estou gravando, eu estou, na verdade, tentando ajudar as pessoas que muitas vezes não conseguem ter uma compreensão mais precisa, né, de determinadas passagens da Bíblia, ou por falta de tempo, ou interesse, ou por não ter tido as oportunidades, né, que Deus tem nos dado de poder estudar a palavra, gastar um tempo sobre as escrituras, né? Então, o meu desejo em cada áudio desse, na verdade, é orientar, né, ajudar, cooperar com o entendimento das escrituras sagradas, né? Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo de tanta confusão espiritual, de tanto simplismo, né? Eu acredito que um dos grandes inimigos hoje da Bíblia é o simplismo, né? Essa pronta resposta sem conteúdo, né? Quando as pessoas inquirem, quando as pessoas indagam a respeito de determinadas passagens da Bíblia ou mesmo a compreensão básica das Escrituras, né? E eu agradeço a Deus pelo esse privilégio de poder estar ajudando vocês, esclarecendo a verdade, desmistificando determinadas passagens da Bíblia também, que às vezes vem carregada através de púlpitos, de mensagens, e que vai criando na cabeça das pessoas engano sobre engano, né? Ou má interpretação que leva ao engano. E hoje a nossa interpretação é daquele texto de Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21 ao 35. É a questão do perdão, né? Quando Jesus respondeu à indagação de Pedro, né? Quantas vezes nós deveríamos então perdoar o nosso próximo? 7 vezes, né? Até Pedro foi assim, tentou ser bastante generoso, né? Na contabilidade dele, né? Ele até chutou para cima, vamos dizer assim, né? Que ele poderia ter dito 2 vezes, né? De novo, né? Então 2 vezes, 3 vezes. Então Pedro já colocou um número assim até que razoável, né? Mas interessante que a gente observa que a graça do Senhor sempre vai transcender, né? Sempre vai ser muito além daquilo que os homens podem computar, né? A nossa tolerância, né? Aonde vai a nossa capacidade de tolerar, de suportar, a graça de Deus vai sempre muito mais além. Essa é a primeira questão que a gente já pode deduzir quando Jesus disse não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Jesus não está propondo aqui uma matemática de 490, mas Jesus está colocando a ideia de que o perdão tem que ser infinito, tanto quanto for necessário, tanto quanto se fizer presente, né? Enfim, tanto quanto se for necessário haver o perdão, né? Haver a necessidade do perdão, ele tem que estar disponível, né? Jesus está falando sobre a disponibilidade do perdão genuíno. Mas aí Jesus vai contar uma parábola, né, que é a parábola do credor incompassivo, que muitos de vocês já conhecem, outros não, aí eu vou ler essa parábola. Mas a grande questão aqui que eu quero trazer é que esse texto é usado, né, para dizer o seguinte, tá vendo? Se você não perdoar o seu irmão, Deus não vai te perdoar e você não vai entrar no céu porque você não perdoou. Então isso conclui que a base da minha salvação não é o que Cristo fez, mas o meu perdão. Mais uma vez, cria-se uma armadilha colocando a responsabilidade da minha salvação nos meus atos, né, de perdão, nos meus atos, nas minhas obras, ao invés de ser unicamente, exclusivamente baseado no que Cristo fez, né? Então a salvação não é Cristo mais o perdão, Cristo mais, enfim, a minha resposta, né, ao meu próximo. A salvação ela é
totalmente unilateral. E eu vou explicar para você que nesse texto Jesus não está propondo absolutamente nada que diz respeito à salvação, mas muito pelo contrário, ele está tratando sobre a contemporaneidade, né, dos relacionamentos, né, coisas que têm a ver com a nossa vida aqui na Terra e nada a ver com a nossa vida na eternidade, tá bom? Então eu vou ler o texto e aí eu vou explicar um pouquinho mais. No 23, né? Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos e, passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Milhões de reais, tá? Só para você entender, ele devia milhões de reais. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga, que era uma prática comum naquela época, né? Você não tinha dinheiro, então confiscava os filhos, a família e assim por diante. No 26, então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandando-lhe embora e perdoou-lhe a dívida. Então ele chegou, né? Clamou a misericórdia, ele suplicou o favor, né? Que ele ia pagar essa dívida, né? Que obviamente ele não teria como pagar essa dívida, né? Porque, até um parênteses aqui, esse valor, gente, é um valor quase que infinitamente, 10.000 talentos são milhões e milhões de dólares, milhões e milhões de reais, entende? Uma pessoa no máximo conseguiria ganhar aí 300 denários durante um ano. Então coloca aí 300 para 10.000. Então, de fato, mesmo na melhor das intenções, esse camarada aqui não teria, só se tivesse loteria e ele desse sorte de ganhar naqueles dias, né? Então são duas possibilidades inviáveis. Esse cara não teria mesmo como pagar essa dívida. No 27, o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e perdoou a dívida. Ele falou: esse camarada não vai ter nunca como pagar, né? E vai ficar juros sobre juros, inflação sobre inflação, inflação sobre inflação. Esse cara não vai me pagar nunca. Então eu vou dar aqui o perdão dessa dívida, tá? Não se fala mais nisso. No 28, saindo, porém, aquele servo, ele acabou de ser perdoado, né, dessa dívida, desse FMI existencial, né, psicológico e espiritual, né, que aqui é espiritual que Jesus está falando, e foi pago de uma dívida externa com Deus, né, que é o Senhor aqui. Ele acabou de sair desse momento de perdão. Ele encontrou um dos seus conservos, né, um outro servo dele agora, que lhe devia 100 denários. Então olha aqui a desproporção. Ele devia 10.000. Agora esse camarada aqui devia 100 denários, mais ou menos uns 4 meses, né? Se for colocar 300 denários por ano, né, que normalmente uma pessoa ganharia, esse camarada aqui, 12 vezes 3, mais ou menos 4 meses, né? 4 meses de dívida, vamos dizer assim. E agarrando-lhe, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei, né? Então ele falou: me dá um tempo que eu te pago, né? Proporcionalmente essa dívida aqui seria pagável, né? Obviamente, se ele fosse preso, ele não teria como pagar, né? Como é que você vai trabalhar se você está preso? Mas enfim, ele disse que pagaria essa dívida. Quer dizer, em 4 meses aí, sacrificando, ele conseguiria pagar essa dívida. Então era um valor muito pequeno. E olha o que ele faz, esse cara que foi pagado, que foi perdoado dos milhões. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Não, não quero saber, não abro mão, jogou ele na prisão e ali ele ficou preso. Você vai ter que pagar, né, através da prisão aí. O que acontece? No versículo 31, vendo os seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera.
Os caras presenciaram o modo como ele tratou o cara que devia pouco, sabendo que ele tinha sido perdoado de muito. E foi lá contar para o chefe dele, o principal, o rei. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda que me suplicaste, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Quer dizer, você não foi capaz de aplicar o mesmo princípio nas suas relações interpessoais, você não foi capaz de liberar perdão para a dívida alheia, né? Você não foi capaz de exercer o princípio da liberalidade, do perdão e da graça, sendo que eu te perdoei. Você não foi capaz de reproduzir o mesmo princípio que você recebeu em relação aos outros. Aí no 34 e no 35. E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, né? Seriam os algozes, né? Até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Bom, então, basicamente, o que eu quero ressaltar aqui? É principalmente o versículo de número 35, quando Jesus tira então a lição, a moral da história aqui. Jesus já faz a aplicação da história, né? E ele diz assim: meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então, baseado nesse texto, os arminianos, né, acreditam que esse texto aqui está dizendo, tá vendo? Se você não perdoar aquela pessoa que está te devendo, ou que te feriu, que te magoou, o que obviamente nós devemos fazer, para que a gente não incorra nisso que Jesus está falando. Mas nesse texto, Jesus não está propondo a perda da salvação, ou uma salvação, uma segurança condicional. Primeira coisa, Jesus aqui não está tratando de salvação, gente. Esse que é o problema dos arminianos, esse que é o problema desse pessoal aí. Eles, todo texto, como esse, por exemplo, eles levam tudo na questão, no ferro e fogo, como diz, né? Como se Jesus estivesse falando aqui de salvação, que se a gente não perdoar as pessoas, Deus não vai nos perdoar eternamente, né? E a gente vai ser, então, a gente vai perder essa segurança, essa certeza eterna. Bom, primeira coisa, Jesus aqui não está tratando, ele não tem vistas aqui a questão da salvação. Jesus está falando aqui da nossa relação e principalmente, né, dos relacionamentos temporais, né? Aquilo que diz respeito como que nós vamos viver aqui entre irmãos, né? Aqui ele está falando com irmãos, aqui ele está lavando roupa suja em casa, não tem nada a ver com expor ou nos lançar no inferno. Aqui é o famoso lavar roupa suja em casa, é a mãe que puxa a orelha, que dá uma surra nos filhos, né? Aquela coisa, e depois lá fora, entendeu? É briga de família aqui, não passa desse nível. Então isso não pode ser entendido como ser salvo ou não ser salvo. Mas aqui está tratando ter comunhão e desfrutar de relacionamentos saudáveis ou não ter relacionamentos saudáveis. E quando nós então não perdoamos, nós vamos enfrentar aquilo que Jesus colocou aqui, né? Que meu Pai vos fará se não perdoai. Quer dizer, ele foi preso e ficou ali, ele sofreu na mão dos verdugos, né? Aqui ele foi punido, eu gosto até da minha versão aqui em inglês, diz que ele foi torturado, né? Agora a gente precisa entender quem são esses verdugos e que tipo de tortura é essa que Jesus está falando. Obviamente Jesus está falando aqui da disciplina temporal de Deus, que Deus vai permitir nas nossas vidas, que Deus vai usar nas nossas vidas, por causa desse relacionamento interpessoal. Aqui não é o nosso relacionamento com Deus, aqui está tratando os efeitos, né, dos relacionamentos interpessoais. Claro, obviamente que esse texto aqui, a aplicação, Jesus está deixando claro aqui que
Deus, né, que é o rei aqui, e todos nós fomos perdoados pela sua graça, todos nós fomos perdoados de uma dívida impagável, né, uma dívida volumosa, e que nós experimentamos a graça, né, a compaixão de Deus, né, e devemos então exercer essa compaixão, esse mesmo espírito da graça a gente tem que estender para as pessoas, né? E do contrário, nós vamos experimentar na vida presente, na vida terrena, a disciplina de Deus. E isso pode acontecer no nível pessoal, dependendo do pecado que for praticado no meio da igreja, isso pode ser trazido até a disciplina na própria igreja local, né? Jesus vai reverberar isso lá em Mateus 18, Jesus vai falar um pouco mais sobre a disciplina na igreja. Então, o fato é que Jesus está falando aqui do relacionamento familiar da igreja, dos irmãos em Cristo, que obviamente a disciplina vai reter, né? E vai impor sobre essas pessoas essa disciplina. Você pode ver isso claramente também lá em 1 João. Se a gente, olha que interessante, em 1 João tem dois textos que parecem contraditórios. No capítulo 2, versículo 12, vai dizer assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, né? Ou foram perdoados, por causa do seu nome, por causa do nome de Jesus. Aqui coloca os pecados perdoados já como uma coisa no passado, uma coisa que já está concretizada. No entanto, né, contudo, entretanto, no capítulo 1, versículo 9, vai colocar o pecado como uma coisa que está para ser perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, parece que esses dois textos estão se contradizendo. No 12 diz que os nossos pecados já foram perdoados, e no 1,9 diz que os nossos pecados vão ser perdoados se nós confessarmos, né, os nossos pecados se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a pergunta que fica é o seguinte: os nossos pecados já foram perdoados ou serão perdoados? Bom, João está falando de duas coisas diferentes aqui nesse texto, que a gente precisa atentar, né? A primeira coisa, ele está dizendo que os pecados, no 1,7, né? Ele está dizendo que os pecados estão condicionados à confissão, né? Quais pecados são esses que estão condicionados à confissão? São os pecados diários que nós cometemos, que nós podemos chegar diante de Deus e confessar, quer dizer, concordar a respeito deles, reconhecer determinados pecados. Por quê? Porque os pecados que nós cometemos no nosso dia a dia são pecados que quebram o nosso relacionamento, que quebram a nossa comunhão. Então, esses pecados que precisam ser perdoados são os pecados no nível, né, da temporalidade da nossa vida. Estão falando dos pecados relacionados à nossa culpa, né, ou à ofensa daquilo que afeta o nosso relacionamento com Deus. Em outras palavras, se você não confessar os seus pecados, você não vai ter comunhão com Deus. A sua comunhão vai ser interrompida. Por isso que tem que admitir os pecados diante do Senhor. Agora, entretanto, né, no versículo 12, quando diz que os nossos pecados já foram perdoados, aí ele está falando sim na questão do nosso relacionamento eterno com Deus, né? E isso é imutável, isso é inquebrável, isso nós entramos na doutrina da justificação, que não existe pecado, não existe pecados presentes, temporais, que podem destituir ou quebrar a nossa posição de justificados. Isso é imutável, né? Então são dois tipos, o pecado sob o olhar da ofensa e o pecado sobre o olhar da culpa, né? A ofensa de todos os nossos pecados já foram perdoados, porém nós podemos carregar a culpa do pecado. Essa precisa ser confessada. Então esse texto está tratando
da temporalidade dos nossos relacionamentos, e 1 João 9 está explicando a mesma coisa, que os nossos pecados são confessados, porque eles definem os nossos relacionamentos o nosso relacionamento com Deus, né, que está em jogo. Agora, a questão, e aí a questão da disciplina, né, que Deus então pode nos disciplinar por causa dos pecados, mas em Cristo nós já estamos perdoados do pecado, né? Pecado com P maiúsculo, que é o pecado que nos separava de Deus. Então são dois aspectos diferentes e uma compreensão da temporalidade do pecado versus a eternidade, né, ou o nosso relacionamento eterno, que não entra em questão em nenhuma dessas passagens, tá bom? Deus abençoe a todos. Espero ter esclarecido.